Nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Louvado seja Deus, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Nós adoramos em espírito e em verdade e louvamos na beleza da sua santidade. Obrigado, meu Deus, por mais um dia estarmos juntos na comunhão dos santos, na tua presença, para te louvar, para te adorar, porque somente tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui neste culto evangelístico, esta reunião de oração. Eu estou com reunião de oração na mente. Culto evangelístico, e este culto é da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, que está criado aqui na minha residência, na rua Berlim, número 6, bairro conhecido como BNH, Paulo Afonso, Bahia. E nós queremos convidar as pessoas que vão ouvir depois essa live, que está sendo transmitida ao vivo. Estamos com os irmãos presentes, mas também a intenção é de transmitir ao vivo para que outras pessoas ouçam no mesmo horário, no mesmo momento, e outros ouçam em outros momentos, mas que a palavra de Deus ela vá até os confins da terra, para que aqueles que ouçam, o Espírito Santo convença-os do pecado, da justiça e do juízo, e eles se convertam e voltem-se para Deus, para a honra e glória do seu nome. E gostaríamos de iniciar lendo o Salmo 23. Você que está com a Bíblia aí, tem uma Bíblia na sua casa, então leia, abra aí Salmo de número 23, aí no Velho Testamento, Salmo de número 23. Faremos a leitura deste Salmo. Os amados irmãos podem ler juntos também. Não faremos leitura alternada quando estamos transmitindo, porque às vezes fica só, a pessoa está dirigindo, falando um versículo, não ouve o segundo versículo, aí pula. Então, vamos ler todo mundo junto. Leiamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que nós vivamos habitando na casa de Deus. Deus sempre na nossa mente. Que Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. Nós vamos cantar o hino do nosso hinário Novo Cântico, o hino número 11, Trindade Santíssima, número 11. Vê se Daniel
acompanha o número 11 e o pastor, quero ver a ousadia aí, pega o teclado e acompanha o número 11. Quero ver esses tocadores ousados. Comunhão número 11, né? Eu já estava aí passando para 111. Número 11 é Trindade Santíssima. Eu vi aqui seu conselho. Número 11, Trindade Santíssima. Joselaide Carvalho, Deus abençoe você e toda a sua família, Joselaide. Que o Senhor alegre o seu coração nesta pandemia e de toda a sua família. Fábio Pereira Alves, nossa família. E um dia estaremos juntos aí, louvando ao Senhor. Só puxa aí. Você não quer o seu puxar, não? Comece a
Te louvamos, meu Deus, pela salvação que o Senhor nos concede. Te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, porque tu és o único digno de ser adorado, de ser Amém. Louvado exaltado. seja Deus. E é por isso que estamos aqui neste momento, Deus, reunidos para engrandecer e louvar o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. E que também, ó Deus, todos que estão em casa ouvindo, possam nesse momento estar rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia tem durado para sempre. Amém. Louvado seja Jesus, Deus. te rendemos graça e louvor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Nós queremos aí agradecer a presença dos amados irmãos que estão assistindo ao vivo. E nós temos sempre conosco o pastor Valdemir e a nossa irmã Rosana Dias, casal missionário que está sempre na obra do Senhor. Deus é maravilhoso. Nós vamos continuar louvando a Deus, que Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e não há outro Deus além do nosso Senhor. Ele é Criador dos céus e da terra. Meus amados irmãos, pode se aproximarem aí, Margarida, e assistência aí às irmãs, veja aí se faltar alguma cadeira, vamos buscar. Deus abençoe a cada um de vocês tremendamente. Nós estamos aqui, como a palavra de Deus diz, que nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para glorificar o seu nome. A própria criação, ela louva a Deus. A palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então já não há desculpas para ninguém querer se desculpar diante de Deus. Se a natureza já louva a Deus, nós não estamos ouvindo, não estamos vendo. Cadê o som? A beleza dessa criação, a beleza desse céu, tem alguém por trás. Mesmo que não saibamos dizer como é o nome dele, mas diga, é um Deus. Mas saiba que é o Deus que criou todas as coisas. Então nós estamos aqui para louvar ao Senhor. E vamos continuar louvando ao Senhor. E Daniel Jonatas está aí com a responsabilidade dos cânticos espirituais e está em suas mãos aí para louvarmos todos juntos. Amém, glória a Deus. Quem puder ficar de pé, pode ficar de pé em nome de Jesus, para adorar o Senhor. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós daqui. Estamos nós aqui. Tu és digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti. Tu és digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Tu és digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti, não há. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro igual a Deus. Não adianta.
Deus é único. Ninguém chega, como diz o ditado, nem no rastro dele. Amém. A palavra de Deus diz no Salmo 1 que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E diz mais ainda, antes o seu prazer, antes de sentar na roda dos escarnecedores, antes de cruzar caminho de pecadores, ele diz que o seu prazer é estar na lei do Senhor. Amém. E nela medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas a palavra de Deus diz que os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim, porém são como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, aleluias. Por isso que nós devemos poder sentar, amados irmãos, por isso que nós devemos ter fome da palavra de Deus. E nós estamos aqui, não é apenas para somente cantar, não. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir Deus falar conosco. As pessoas podem dizer, não, mas Deus não fala. Fala sim. Amém. A palavra de Deus está aqui, Ele falando com a gente. Nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Nós falamos com Deus através das orações e Deus fala conosco através da palavra dEle. Então nós temos que ter fome da palavra do Senhor. E nesta noite, nós temos o mensageiro desta noite, que é o pastor José Wellington, da segunda igreja presbiteriana de Paulo Afonso, da qual pertence este ponto de pregação, este local onde a palavra de Deus será semeada, até quando Deus assim permitir. E ele é quem vai nos trazer a palavra nesta noite. Pastor Wellington, o senhor está com a responsabilidade e pode assumir aqui o púlpito, né? Para a honra e glória do seu nome. Obrigado, presbítero. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Na graça Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para adorar o nome dEle, servir a Ele, porque Ele nos chamou justamente com este propósito. Ele nos salvou, Ele transformou a nossa vida para que então pertençamos a Ele para sempre. Aqueles também que nos acompanham através da live, que o Senhor também esteja abençoando sua vida e que a mensagem da qual haveremos de trazer da palavra de Deus nesta noite possa falar ao seu coração, Deus possa falar com você. E aí, enquanto o presbítero Paulo, desde já agradecemos, o convite que nos foi feito para estarmos aqui trazendo essa mensagem. E quando o presbítero Paulo abriu, qual foi o primeiro texto que ele leu? Salmo 23. E é justamente o salmo que eu vou pregar hoje. E aí, enquanto ele lia, eu mais uma vez reli o Salmo 23. E aí, meus irmãos, eu estava pensando, imaginando, os irmãos devem se lembrar, que uma certa vez um jovem chegou próximo a Cristo e disse assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E então aquele jovem, simplesmente, fazendo essa pergunta, interrogando Jesus, Jesus prontamente começa a conversar com ele, e então diz assim: olha, obrigado, meu filho. Jesus começa a conversar com ele, e ele vai dizer: olha, tu sabes os mandamentos? E aí ele diz: não, Senhor, os mandamentos eu conheço eles de cor, e eu já os pratico sem problema algum. É como se ele estivesse dizendo que desde a infância os seus pais estavam lhe ensinando a palavra de Deus. Porém, Jesus diz assim: olha, só te falta uma coisa. E aí ele
prontamente saltou e disse: pois diga logo para mim cumprir essa uma coisa. E aí Jesus diz: olha, você vá, venda tudo que você tem e depois venha e siga-me. Né? Algumas pessoas acham que a fala de Cristo e o expediente que Cristo usou para com aquele jovem deve então ser o expediente para com todo mundo. Como, pastor? O que é que o senhor está querendo dizer? Tem gente que diz assim: Jesus está mandando você vender tudo e vir e seguir a ele. Não, pode ser que Jesus olhe para você, olhe para mim e vai dizer: deixe de enganar os outros e siga-me. Pode ser que Jesus disse: deixe de ser alguém amante da mentira, deixa ela e siga-me. Aquilo que chamemos de o calcanhar de Aquiles daquele jovem eram as finanças dele. O texto sagrado mesmo vai dizer que ele era muito riquíssimo. Ele era riquíssimo. E ali ele saiu entristecido em ter que vender tudo, dar aos necessitados e seguir a Jesus. Jesus, na verdade, estava dizendo: deixa tudo aquilo que você ama e ame somente a mim e siga somente a mim. Por isso que o próprio Jesus disse que é impossível servir a Deus e as riquezas. Tudo aquilo, meus irmãos, que temos no nosso coração, do qual tentamos ou colocar em pé de igualdade para com Deus, ou maior do que Ele, tudo isso, na verdade, é que vai nos afastar dele. Vai fazer com que não compreendamos quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele solicita para você e para mim. Pois bem, meus irmãos, Salmo 23, abra a sua Bíblia, nós vamos meditar justamente sobre essa questão, porque aí eu vou perguntar a você: o que é que falta à sua vida? O que é que está faltando? Está faltando saúde? Está faltando dinheiro? Está faltando paz? Alegria? O que é que está faltando na sua vida? O salmista, aqui, o rei Davi, ele vai usar uma linguagem ao escrever esse salmo daquilo que ele conhecia. Porque, sendo ele um pastor de ovelhas, ele então vai dizer como Deus age para com a vida daqueles que ele ama, aqueles que ele chama para dar com ele. E então, o rei Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me servirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, eu pergunto mais uma vez aos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham na live: o que falta na sua vida? O que falta na sua vida? Ah, pastor, falta tanta coisa, está faltando tanta coisa. Porém, meus irmãos, o rei Davi, ao escrever esse salmo, ele vai tentar fazer com que você e eu entendamos que na nossa vida, aqueles, claro, que estão em Deus, na sua vida, na minha vida, nada falta. Estamos muito bem supridos. Por quê, meus irmãos? A nossa preocupação, por inúmeras vezes, é naquilo que Jesus recomendou que não estivéssemos atentos. Ele diz que os gentios, quando ele escreve lá em Mateus capítulo 6, que os gentios estão preocupados com o que vão beber, com o que vão comer, com o que vão vestir. E Jesus vai dizer: não se preocupem com isso. Eu cuido de cada um de vós. O Pai Celestial sabe quais são todas as suas, as minhas, as nossas necessidades. E então, o rei Davi, ao escrever muitos anos antes da vinda do Messias, já estava dizendo:
Deus, Ele é o meu pastor e eu não necessito absolutamente de mais nada, porque Ele supre todas as coisas. Meus irmãos, o rei Davi, quando ele está então usando essa sua linguagem comum do seu cotidiano, ele sabia, por ele ser um pastor de ovelhas, ele cuidava destas ovelhas com toda a sua força, com todo o seu empenho. É tanto que lutou contra animais ferozes, para que essas suas ovelhas não passassem por grande perigo, né? Ou não tivessem as suas vidas ceifadas diante do perigo que ali estava diante delas. Ele então entende e compreende que se ele, Davi, um homem simples do campo, com suas próprias limitações, claro, ele estava cuidando das suas ovelhas com todas as suas forças, porque Deus não cuidará, né, das suas ovelhas também com todo o seu ser? Claro que Ele vai cuidar. Se Ele nos chama, se Ele transforma as nossas vidas, se Ele diz então que somos povo dEle, Ele então vai guerrear contra todas as coisas que então se apresentem contra os filhos dEle. Ele vai usar todas as suas forças. Ele vai então agir com toda a sua soberania, e não haverá nada, absolutamente nada, que possa nos arrebatar da mão do Cristo. Foi isso que ele disse. Não tem nada que vai arrebatar vocês da minha mão. Meus irmãos, Davi, quando ele faz isso, ele diz: olha, todas as outras coisas dos quais eu posso imaginar que sejam necessidades na minha vida, não as tenho, porque eu já tenho tudo. E esse tudo é o Deus da minha vida, é o Deus da minha salvação. Ele se faz presente comigo, Ele trilha comigo, Ele aponta-me o caminho, Ele supre todas as minhas necessidades. E é tanto que nós vamos então compreender, e aí nessa noite eu convido você a compreender, né, e ter uma profunda compreensão e consciência de quem é Deus, de quem é o Senhor da sua vida e quem é o Todo-Poderoso, do qual aqui estamos reunidos para adorar. E então o rei Davi vai nos dizer o seguinte: quem é esse Deus? Verso 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus irmãos, aqui a primeira questão que precisamos então ter consciência de quem Deus é que esse Deus é um Deus de providência. Amém. Meus irmãos, o rei Davi vai então dizer que Deus nos faz repousar, descansar, Ele vai trazer refrigério para a nossa alma e Ele vai guiar a nossa vida. Só nesses 3 primeiros versos ele já vai dizer 4 coisas que Deus faz com os seus filhos. Aqueles que estão debaixo dessa mão poderosa, o rei Davi então vai dizer que este Deus é um Deus que providencia todas as coisas. E isso é o que você necessita, que eu necessito. E quando ele diz que ele vai nos fazer repousar, é porque ele sabe, irmãos, quais são as lutas que enfrentamos no nosso cotidiano. Deus sabe quais são as guerras que travamos no nosso dia a dia. E Ele está dizendo justamente que vai fazer então com que descansemos. O nosso coração que anda agitado, o nosso coração que anda preocupado, a nossa vida que parece que entra em uma constante repetição de preocupação, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Davi vai dizer: Deus vai me fazer descansar nele, repousar nele. Segurança, meus irmãos. Deus é Deus de providência para então fazer com que você e eu descansemos nele. E esse descanso, o próprio rei Davi vai dizer que ele vai cuidar de mim de forma tão maravilhosa, porque ele vai me levar para junto de águas de descanso.
Não, veja que Davi não vai dizer que Deus vai dar providência sobre as nossas vidas, levando-nos para uma agitação maior. Não. Ele diz que ele vai levar para lugar calmo, tranquilo, abençoador. Lugar, inclusive, onde vocês e eu seremos também alimentados. Porque ele vai dizer que nós vamos para esses pastos verdejantes. E quando fala aqui, algumas pessoas podem inclusive dizer, mas pastor, eu ando com Deus e as coisas estão difíceis, eu estou tendo algumas dificuldades de pagar as minhas contas. Meus irmãos, Deus não nos está chamando para termos uma visão limitada de quem Ele é. Se a nossa limitação, ou melhor, se os nossos olhos estão limitados para olhar Deus somente para abençoar-nos no aspecto monetário, que lamentável informar a você e para mim também, que nós estamos olhando somente para um Deus que está ligado a dinheiro. Não, não é, meus irmãos. Porque isso é o mínimo da sua vida, é o mínimo da minha, da sua vida. Passarmos por dificuldades financeiras, isso não se aproxima nem de longe do que Deus faz para com os seus filhos e em dar providência. Porque é Ele quem nos liberta da escravidão do pecado. É Ele que, ao dar devida providência, e faz com que então descansemos nele. É porque Ele sabe justamente que toda alma, todo homem que anda sem Deus, anda perturbado por mais riqueza, por mais a riqueza que tenha. Sem Deus, anda então tais homens distantes e não conseguem compreender o que verdadeiramente é descansar em Deus. É termos dias terríveis, mas o Senhor ainda dizendo, descansem em mim, esperem em mim, porque eu cuidarei de cada um de vocês. É isso, meus irmãos. É essa providência de Deus, das quais muitas vezes temos um olhar limitado, mas esse Deus, o Senhor a quem servimos, com quem andamos, é um Deus justamente de uma providência para além daquilo que podemos ver. Por isso, o Cristo estava o tempo inteiro fazendo com que os discípulos pudessem olhar para Ele, não somente como aquele que poderia curar, não somente aquele que então fazia com que o mar se acalmasse. Jesus estava constantemente dizendo, olhe para mim além disso, porque eu sou além disso. As pessoas se maravilhavam quando Jesus fazia um milagre. As pessoas se maravilhavam. Só que elas viam o Cristo dos milagres, mas eles não conseguiam ver, nem perceber que Jesus veio além do que curar uma enfermidade física minha, sua. Ele veio justamente para restaurar o nosso relacionamento com Deus, curar a nossa alma. E aí constantemente Jesus estava chamando os discípulos a observarem isso, a perceberem que eles necessitavam olhar para o Cristo e compreender quem Ele era. Por isso, todos aqueles que então tinham um encontro com Cristo e passavam a andar com Ele, então essas pessoas conseguiam entender o que o rei Davi estava dizendo aqui. O Senhor é o meu pastor e eu não necessito de mais nada. Já recebi dele tudo aquilo que então me religará a Deus, que me fará compreender a sua palavra e então trilhar o caminho com Ele. Mas o rei Davi ainda continua. Ele então vai dizer no verso de número 4, se no verso 1, 2 e 3, ele vai falar de uma providência, no verso 4 ele vai falar de Deus como um Deus que nos dá segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Meus irmãos, Davi agora vai falar deste Deus, entender
que esse Deus é um Deus em quem ele pode confiar. Ele vai dizer que não importa o que eu venha a enfrentar, eu posso confiar neste Deus. Eu posso confiar no Senhor. Porque ele diz que vai estar comigo. Ele diz que vai fazer com que então trilhemos juntos. E o próprio Jesus disse isso, não foi? Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Interessante, meus irmãos, porque os discípulos poderiam ter ficado assustados, né? Jesus ressuscitando, dizendo, vamos embora agora vocês vão andar aí sozinhos. Não, aí Jesus vai dizer, não, vocês não vão andar só não. Eu vou partir, é bem verdade, né? Há a preparação do Consolador, mas o próprio Jesus então faz questão de dizer, eu vou para junto do Pai, mas vocês andarão não sozinhos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Davi já estava então aqui entendendo que o Senhor Deus anda conosco em toda a nossa trajetória. Ele vai então compreender, Davi vai compreender que como ele, como pastor de ovelhas, que não deixava o seu rebanho sozinho, Deus não deixa os seus filhos sozinhos. A gente pode até achar, meus irmãos, diante de um momento muito difícil, muito turbulento, a gente dizer, não, Deus não está aqui mais não, ele já foi. Ele não está mais presente aqui não, ele partiu, eu estou sozinho nessa. É onde nós nos enganamos. Porque ele não pula fora do barco. Porque ele não abandona os seus. Nós sim, em alguns momentos queremos inclusive correr para longe dele. Mas aí ele acompanha-nos. A gente que quer fugir, e ele acompanha. É aquilo que o salmista, no Salmo 139, vai justamente dizer, eu vou aos céus, o Senhor está lá, eu vou ao mais baixo da terra, eu encontro ele lá, eu vou à alvorada, ele está. Para onde fugirei da tua face? Para onde, Senhor? Não tem como. O Senhor se faz presente, não somente, meus irmãos, falando ali da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, na verdade, mas Deus, o salmista no Salmo 139, está justamente tentando dizer que isso é impossível, e para os filhos dele, ele não foge da responsabilidade. Ele continua cuidando, abençoando, inclusive disciplinando. Porque o rei Davi vai dizer, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão, meus irmãos, era como que uma vareta, certo? Uma vara. Quando as ovelhas começavam a sair do caminho fora, então o pastor simplesmente colocava elas de volta ao caminho. Não vão por aí não, vocês vão morrer. Venham por aqui. Enquanto não entendermos que esse Deus que se faz presente, inclusive disciplinando as nossas vidas, é para que então você e eu, e todos aqueles que estão nele, compreendam quem ele é, e que a sua graça está sendo manifesta a cada um de nós, né? Ele então continuará fazendo com que retornemos para o seu santo caminho. Disciplina de Deus, meus irmãos, a disciplina de Deus é providência sobre sua vida, sobre minha vida. E então devemos também ser gratos a Deus por esta disciplina. Porque ao ser providência dele, demonstra justamente o seu amor para com os filhos. O amor de Deus para com os filhos. Ao mesmo tempo que quando usava-se o bordão, quando ele vai falar do cajado, ele vai falar que o cajado fazia a utilização para tirar as ovelhas quando estavam em perigo. E aí, sai daí, menino, vem para cá. Deus, meus irmãos, se faz presente em todo o tempo. Não importa a angústia da qual você esteja atravessando. Não importa qual seja o maior problema que você possa imaginar ou que você possa estar passando. Deus vai se fazer presente com você. Por isso que o rei Davi faz questão de dizer, se você andar pelo vale da sombra da morte, e aí ele está falando, se você vai andar por um lugar terrível, Deus vai estar com você. Claro que ele aqui não está falando desse lugar terrível
para que você e eu então andemos pecando contra Deus. Não, não é isso que ele está falando. Ah não, então Deus vai se fazer presente comigo no vale da sombra da morte, nesses momentos, ou nesse caminho tão escuro, então eu vou começar a fazer tudo aquilo que não honra a Deus, que não glorifica. Não, não é isso não que o rei Davi está falando. O que Davi está falando é que, por mais que seja dificultosa essa sua caminhada, Deus vai estar presente e Ele jamais lhe abandonará. Porque, meus irmãos, se Ele nos abandonasse, Ele estaria descumprindo aquilo que Ele mesmo prometeu. Se Ele abandonasse o seu povo, o próprio Deus estaria quebrando a sua própria essência, quem Ele é. Porque quando olhamos e percebemos que Deus nos salva por graça, nada tínhamos a oferecer a Ele, mas Ele assim mesmo nos salva. Ele está então demonstrando o seu amor, sua misericórdia, sua graça sobre cada um de nós. Porque nós não poderíamos comprar, nós não poderíamos pagar, nós não poderíamos então ser restaurados se não fosse o próprio Deus que providenciasse o sacrifício do seu Filho único, para que então, morrendo em nosso lugar, fôssemos religados a Deus. Também o rei Davi ainda vai dizer, meus irmãos, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, nada necessitamos, porque já temos tudo. Ele então vai dizer, a partir do verso 5, ele vai dizer o seguinte: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Meus irmãos, agora o rei Davi, ao falar desse Deus, dessa essência do Senhor, ao falar desse aspecto de termos uma consciência de quem Deus é, o rei Davi então vai dizer, nesse verso de número 5, que o Senhor, Ele é aquele que livra-nos de todas as coisas. Quando Davi usa essa linguagem de pastor de ovelhas, ele vai dizer então que Deus vai preparar uma mesa na presença dos adversários. Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice vai transbordar. Meus irmãos, aqui então o rei Davi vai falar que essa proteção de Deus, não somente uma presença, como falamos anteriormente, mas uma proteção dele, porque as ovelhas, meus irmãos, elas necessitavam que o pastor colocasse na cabeça das ovelhas óleo. Para quê, pastor? Para espantar mosquitos. Mosquitos. Estes mosquitos traziam grandes consequências às ovelhas. Na cabeça das ovelhas, inclusive nos ouvidos das ovelhas. Então, o que o pastor fazia? Pegava o óleo, derramava sobre a cabeça das ovelhas para espantar os mosquitos. Aqui então o rei Davi está dizendo que o Senhor, que também nos ungirá a cabeça com óleo, é um Deus que vai nos livrar. É um Deus que vai então cuidar, dar essa devida proteção para nós. Interessante. Você já parou para pensar por que então ele vai ungir a cabeça? Por que ele vai ungir a cabeça? Por que ele não vai lavar os pés como Jesus fez, né? Meus irmãos, porque tudo entra por aqui, na sua vida. Os maus pensamentos, os desejos maus, a cobiça, tudo, aqui, Então o Senhor vai providenciar para que eu e você, com a unção na nossa cabeça, para que então sejamos aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, renovados com a mente, uma mente renovada. E essa mente renovada é em Cristo. Os pensamentos, as ações, tudo que então vamos fazer que passa por aqui, vai ser para a glória de Deus. Por isso, ao sermos
protegidos pelo Senhor, Ele então vai dar a devida providência para que sejamos cuidados e protegidos. E quando Ele vai falar que o meu cálice transborda, aí Ele está fazendo referência a uma mesa posta, na presença dos adversários, e o meu cálice transbordante. Meus irmãos, o Senhor está dizendo que vai lhe proteger contra todas as investidas do maligno contra você. Ele é o inimigo da sua vida. Ele é o inimigo da sua alma. Então o Senhor está dizendo, eu vou proteger você com todas as minhas forças. Meus irmãos, Deus é um Deus de providência. Nós temos então que compreender que o Senhor, ao chamar-nos a andar com Ele, e quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me falta, eu não necessito de mais nada, porque Deus providencia todas as coisas. E volta a dizer, se vamos pensar que essas todas as coisas estão ligadas apenas a Ele curar uma enfermidade minha, ou é eu ter para que eu tenha então uma prosperidade financeira, como a nossa visão de Deus está como estamos tão míopes. Quem Deus é, o que Ele faz, qual é o seu poder, a grandeza dEle, o chamado que Ele nos faz para andar com Ele. Como somos então tão míopes para não percebermos que a providência de Deus e o cuidado dEle sobre as nossas vidas é para nos proteger de todas e quaisquer investidas que este mundo tentador tem sobre as nossas vidas, e que o próprio príncipe da potestade do ar está investindo contra as nossas vidas. A própria Escritura vai dizer que Ele está então rodeando-nos, prontos para nos devorar. Mas Ele não conseguirá, meus irmãos, porque o próprio Deus colocou nele, no maligno, uma limitação, como Ele fez com a vida de Jó. Com a vida de Jó. Vá lá, faça o que você bem entender na vida de Jó, mas você não tirará a vida desse servo meu. Foi isso. Deus é quem diz até onde Ele pode agir. O diabo, e até que ponto ele vai poder, diante das investidas, realizar sobre sua vida. Mas é o próprio Deus que vai dizer, mas eu vou cuidar de você e vou justamente demonstrar que nada lhe atingirá, porque eu lhe unjo a cabeça com óleo, e então os seus adversários, eles verão justamente o quanto você é cuidado meu, é amado meu, é servo meu, filho meu. E por último, então, ao termos uma consciência profunda sobre Deus, quem Ele é, o rei Davi diz, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse momento final, meus irmãos, Davi está falando justamente de uma garantia que quem dá é o próprio Deus. E uma felicidade da qual nada, absolutamente nada pode conceder ao homem, senão somente Deus. É como o fechamento do texto do Salmo 23, é justamente Davi dizendo assim, olha, Deus está comigo, Ele me abençoa, Ele cuida de mim, Ele tem providência na minha vida, eu vou morar com Ele para todo sempre. Amém. O fechamento desse Salmo 23 é Davi então relembrando o que ele disse no primeiro. Eu já tenho Deus na minha vida, eu não necessito de mais nada. Eu vou estar com Ele para todo sempre na glória eterna. Eu morarei com o Senhor e não tem ninguém que possa justamente demover isso, retirar isso, porque eu vou morar na eternidade com meu Deus. Eu estou indo em direção a Ele, eu estou indo para casa, Deus está me aguardando para então, que então todas as lágrimas sejam enxutas, para que então eu desfrute tudo aquilo que Ele prometeu, sem dor, sem sofrimento, absolutamente sem nada mais, somente gozando eternamente na presença do meu Rei.
É isso que Davi, nesse fechamento, vai justamente demonstrar, e do qual, entendendo você e eu, que esta promessa que o Senhor faz não é uma promessa vã. É uma promessa da qual Ele cumpre. Não é as promessas que a gente vê dos políticos da nossa geração, não. O povo promete, promete, e no final das contas não fala. Não, Deus não é assim. Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz. Se Ele diz que vai fazer presente conosco, trilhando a jornada, Ele se faz presente. Se Ele diz que é aquele que vai fazer com que a nossa vida, por mais que esteja angustiante, preocupada, Ele diz: eu vou fazer com que você descanse em mim. Se estamos então no caminho, no vale da sombra da morte, e Deus dizendo que vai cuidar das nossas vidas, e ainda dá providência de segurança, Ele vai cumprir isso. Davi aqui, meus irmãos, ele estava conseguindo contemplar que a sua vida é justamente uma passagem. Ele está trilhando um caminho. E aí ele sabe que vão vir problemas na sua vida. Ele sabe que dificuldades aparecerão. Ele sabe que investidas do maligno ocorrerão. Mas no final ele diz assim: eu vou habitar para sempre com meu Deus. Isso é a importância da minha vida. Porque eu tenho um Deus da minha salvação na minha vida. Por isso eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. Já estou suficientemente suprido. Suprido. E Davi então faz com que então possamos pensar e perceber, meus irmãos, que tudo aquilo que então estamos ansiando nessa nossa vida hoje, nada é. Compor uma família, passar em um concurso, comprar uma casa, um carro, isso não é absolutamente nada. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve pensar nessas coisas. Não, não estou dizendo que você deve pensar, não. Deve pensar. Constitua uma família, tenha filhos, estude bem, passe em um concurso, se possível, trabalhe, se envolva. Mas isso jamais será o tudo da sua vida. Você jamais poderá olhar para estas coisas que você vai conquistar na vida e dizer: estas coisas é o meu tudo e eu não preciso de nada. Porque ainda continuará, se Deus ainda não se fizer presente nas nossas vidas, ainda continuaremos com um vazio gigantesco. Ainda continuaremos com um vazio gigantesco. E aí a gente vai então tentar se perguntar: o que é que falta? O que é que falta? E então eu concluo pensando com os irmãos. Lembram lá do jovem que disse para Jesus: não, Jesus, eu já sei fazer isso, eu já faço isso, Já faço isso, aquilo, eu conheço os mandamentos todos. Olha, eu já estou cumprindo cada um desses mandamentos. E aí Jesus diz assim: uma coisa ainda te falta. O rei Davi olhou e disse assim: na minha vida não falta mais nada. Na minha vida não falta absolutamente nada. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele é tudo da minha vida. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos, então, constantemente pensar, meditar, lembrar que Deus é o tudo que temos. E todas as coisas que hoje conquistarmos nesta vida, isso passará. Mas o nosso Deus, esse não, porque Ele é eterno. Se Ele é eterno, as bênçãos das quais Ele garante também são eternas. E é nisso que precisamos estar firmes, relembrando em todo o tempo, glorificando a Deus, porque Ele nos dá a sua graça para pertencermos a Ele, sermos povo dele. E então podermos dizer, encher o nosso coração e dizer: o Senhor é o meu pastor e eu não necessito de mais nada, porque Ele supre todas as coisas na minha vida. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe ajude, para que você e eu possamos em todo o tempo observar essa providência de Deus, porque Ele é maravilhoso, meus irmãos, e Ele faz assim como Ele promete. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Deus. Te agradecemos porque o Senhor, através de Jesus Cristo, nos permite chamar-te de nosso Deus, nosso pastor, o nosso tudo. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que possamos, através do Teu Santo Espírito, relembrar em todo o tempo essa Tua providência nas nossas vidas. Que possamos, Senhor, te exaltar, porque o Senhor tem sido Deus para conosco, andando em todas as circunstâncias da nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal, livrando-nos de todas as ciladas do maligno. Amém. Ajudando-nos cotidianamente com a Tua proteção, para que os nossos inimigos não pisem sobre as nossas vidas, para que o inimigo das nossas almas não venha nos destruir. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, faça que o Teu Santo Espírito relembre isso na nossa memória em todo o tempo. Que o nosso coração constantemente esteja trazendo essas verdades que estão presentes na Tua palavra. Que o Senhor se faz presente conosco em todo o tempo. Amém. Nos ajude, Senhor. Precisamos que o Senhor nos auxilie. Porque Deus, por muitas vezes, meu Pai, nós temos nos esquecido disso. E nos distanciado, acreditando por inúmeras vezes que o Senhor não se faz presente, providenciando todas estas coisas na nossa vida. Por isso nós te pedimos perdão e te pedimos, nos ajude através do Teu Santo Espírito, para que constantemente relembremos isso e então regozijemo-nos na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, pela Tua providência. O Senhor que é o nosso pastor e que de nada temos necessidade. Muito obrigado. Nós te louvamos e te exaltamos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Maravilhosa palavra. A palavra de Deus sempre é maravilhosa, né, pastor? É. Enche os nossos corações. Graças a O Deus. Senhor é tremendo. Se não fosse Ele e a Sua palavra, estávamos perdidos. E gostaríamos de cantar mais um cântico. Isso é chamado hino de despedida, que é o hino 368. Pastor, se puder, pode nos ajudar aí. 368. 368. Quem manda o senhor ser perfeito é pregador, é pastor, é tocador, é tudo. Então, nome despedida, 368. E logo depois nós teremos uma oração final aí com o irmão Lenildo, né? Depois a irmã Águila pode até passar o microfone para ele. O irmão Lenildo está ali ao lado da Jeane. (368) despedida. Pelo seu poder e no seu
estará orando, uma oração para concluir Amém. nosso culto nesta noite. Grande Deus que está no céu, Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, a Deus, pela beleza da tua santidade, a Deus. Amém. Louvado Tu que és um Deus excelso, Criador. Ó Jesus amado, por mais essa noite nós te agradecemos, a Deus, pela essa reunião de oração, Pai, por esse culto de oração na casa do teu servo, Deus amado. Amém. Entendemos graça, Pai, por cada pessoa aqui presente, ó Deus amado, que a unção do teu Espírito Santo, ó Pai, sabemos que foi sobre todos que aqui estiveram, Deus amado. Obrigado por essa palavra, Deus amado, e que podemos aprender mais de Ti, ó Deus amado. Confiar mais em Ti e sabemos, ó Deus, que assim como Davi, estaremos contigo todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Amém. Iremos habitar na casa do Senhor pelos séculos dos séculos, ó Deus. Amém. Obrigado, ó Pai, pela disponibilidade, ó Pai, do teu servo, ó Pai amado, que cada semana, Deus amado, aqui, ó Pai, coloca a sua casa à disposição, Deus, para que seja pregada a verdadeira palavra, a palavra do Deus Altíssimo, ó Pai amado. Amém. E sabemos, ó Pai, que tudo aqui foi dirigido, ó Pai, para Ti, ó Deus. Louvado Louvor, seja Deus. adoração, ó Deus amado. E sabemos, ó Pai, que aí, ó Deus amado, no Teu trono branco, ó Pai, Tu recebeste, ó Pai, chegou com um cheiro suave às Tuas narinas, ó Deus amado. Amém. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos e Te glorificamos, ó Deus amado. Nos despedes em paz, ó Deus amado. Dás uma noite, ó Pai, em Tua presença, uma noite reparadora, ó Deus amado. E é aqui, ó Deus, nós te rendemos graça, a Deus, pelo Teu sangue do Teu Filho amado, Pai, Jesus Cristo, Pai, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Aquele, ó Pai, que nos livrou, nos salvou e continua conosco, ó Deus amado. Obrigado pelo som do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Deus amado. Pois é no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Príncipe da Paz, que Te louvamos, Te agradecemos e Te rendemos graças. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós queremos avisar os amados irmãos que na próxima segunda-feira, se assim Deus nos permitir, estamos sendo guiados por Ele, é quem está no comando de tudo, estaremos novamente aqui, sempre fazendo, até quando Deus permitir, né? Fazendo esses cultos, né? Evangelístico. A intenção aqui é para evangelizar. A palavra vem aos nossos corações, mesmo a gente já tendo sido evangelizado, mas ele tem uma prioridade. A finalidade deste culto é para as pessoas que ainda não se converteram. E nós pedimos sempre que Deus, que Ele tem todo o poder, Ele pegue o vento que está aí circulando e leve esse som aonde Ele achar que tem alguém com o coração precisando da sua palavra. E que Ele tem poder para fazer isso. E eu tenho um exemplo que em Torquato Ele fez isso. Que uma pessoa apareceu lá e morava a mais de 3 quilômetros. E eu perguntei, fiquei curioso, quem foi que te disse que esse tinha um trabalho aqui? Ele disse, eu ouvi o som de lá. E é longe, viu? Não é perto não. Mas eu sei que Deus tem poder de fazer isso. O vento se espalha, mas se Ele quiser, Ele vai para onde Ele quer. Então que Deus, e o Espírito Santo aí sim, convença essas pessoas que ainda não se converteram. Pensa, chama um Deus para tudo quanto é coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, Deus, ai Deus, ai Deus. E até fica agoniado e a pessoa está falando tanto no nome de Deus, quando às vezes é somente como ele disse lá através do profeta Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está totalmente longe de mim. Então não é porque está falando no nome de Deus que é. Não é assim. Precisa se arrepender dos pecados, procurar não pecar mais. Não está dizendo que não vai cometer algumas coisas, mas não porque quer. Às vezes são deslizes, porque é uma luta contra o espírito, a carne e o espírito. A carne quer levar a gente de volta lá para o reino de Satanás, mas o espírito não, quer nos conduzir às mansões celestiais. Então, sempre estaremos aqui, se Deus nos permitir. E na próxima segunda-feira, quem estará trazendo a mensagem é o presbítero Joadson, lá da segunda igreja, né? Nós estamos escalando os irmãos e é assim que temos que fazer, né? Estarei sempre dirigindo, quando não tiver ninguém, a gente está pregando, mas enquanto tiver alguém disponível, o presbítero Zé Maria já foi convidado, ele não está vindo no próximo domingo, ou parece que era no próximo domingo, porque ele disse que ia viajar, não sei se é na próxima segunda, parece, ou alguma coisa assim. Mas ele também estará já convidado para trazer uma palavra do Senhor. E aí nós temos muitos pregadores. Que Deus abençoe cada um de vocês,
já são abençoados. Eu tenho essa mania, mas eu digo, mas é uma mania tão boa. Inalda Bezerra, Inalda é uma bênção, Inalda. Cadê Luiz? Cadê Luiz? Queremos ver Luiz. Deus abençoe você e toda a sua família, principalmente com a saúde. E nós sabemos que a saúde não está muito boa, principalmente a de Luiz, né? Mas todos nós estamos caminhando para o final da vida. Não tem o que é isso, não, né? Então, que Deus abençoe a todos. Então, nós esperamos que, se Deus permitir, estejamos novamente na segunda-feira e sempre que puder estará alguém pregando. Quando não tiver ninguém, eu estou disponível, mas se tiver a igreja colaborando, porque aqui apenas o culto é apenas o local da igreja, a segunda igreja, o culto é da segunda igreja, não é da nossa casa não. A casa está aí. Quando a gente puder fazer o trabalho, e a intenção, as irmãs, queremos agradecer todas as irmãs que vieram, o pastor, com toda a família, todos os nossos amados irmãos da igreja, outros que não são da mesma igreja, isto é, da igreja presbiteriana, segunda, mas da igreja de Deus é uma só. Deus não tem duas igrejas, só tem uma só. Quem vai para o céu não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja assembleia, quem vai para o céu é a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Nós somos pequenas pedras, como Pedro diz, que formam o grande edifício, que esse grande edifício é a igreja de Deus. Amém. Inclusive, eu estou encerrando, mas me perdoe, que com relação a esses desigrejados, não existe esse tipo de coisas na Bíblia. Porque eu tenho um exemplo que veio da minha cabeça, não foi que eu vi ninguém falando não. Se eu comprei, claro que não foi eu que fiz aqui não, já encontrei pronta, mas se eu comprei 15 mil tijolos para construir essa casa e só gastei 14.500, sobrou 500, esses 500 que sobrou não faz parte da casa mais. Eles vão ser jogados no lixo, eles vão ser vendidos, eles vão ser doados ou se acabar e por comendo, mas não faz parte da casa. A igreja do Senhor é uma só. E é essa igreja que nós estaremos todos juntos lá nos céus. Então que Deus abençoe a todos nós, continue abençoando. Já somos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, mas não custa nada, que Deus continue abençoando para que a gente continue vivo e forte e alegre na presença de Deus. Amém. Independente das circunstâncias. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma noite maravilhosa, um sono reparador. Em nome de Jesus. E se for da vontade dele, que amanhã amanhecemos todos vivos, ouvindo, vendo, falando, andando, pronto para fazer a sua obra, para continuar com a obra do Senhor. Em nome de Jesus.